Boa noite, eu sou o professor Antônio Rodrigues, vou ficar com vocês aqui no terceiro ano com a disciplina Física. E hoje, nossa primeira aula, né, capítulo 1, nós vamos estudar a eletricidade. Todos vocês já conhecem, né, já tem alguma coisa que utiliza eletricidade. Vamos começar aqui. Neste capítulo, iniciaremos o estudo da parte da física denominada eletricidade. Esse estudo é fascinante, pois praticamente todos os fenômenos que observamos em nosso dia a dia são explicados pela eletricidade, com exceção, né, dos fenômenos da queda dos corpos e dos movimentos dos planetas, que ambos são governados pela força gravitacional. Quase todos os demais são regidos pelas forças elétricas. Por exemplo, são elétricas as forças que mantêm os átomos de hidrogênio ligados ao átomo de oxigênio na molécula da água. Os raios são descargas, né, elétricas que ocorrem entre duas nuvens ou entre uma nuvem e a Terra. Citando aqui mais exemplos, todas as reações químicas ocorrem por efeito de forças elétricas, por meio de impulsos elétricos que percorrem os nervos que o nosso cérebro dá ordens a nossos músculos. Do mesmo modo, as informações captadas por nossos sentidos são enviadas ao cérebro por meio de impulsos elétricos. Os raios tão assustadores, né? Até mesmo os raios tão assustadores para os povos antigos são descargas elétricas que ocorrem entre as nuvens ou entre uma nuvem e a Terra. As forças de contato, incluindo as de atrito, são na realidade o resultado de forças elétricas que ocorrem entre os átomos. A luz também é produto de ações elétricas, assim como as outras ondas eletromagnéticas de rádio, de TV, as micro-ondas, usadas, por exemplo, nos fornos micro-ondas, ou as ondas que vão do controle remoto até o seu aparelho de TV, também são exemplo de eletricidade. Levando em conta, né, esse vasto campo de aplicação, não é de estranhar que a eletricidade explique o funcionamento de um enorme número de aparelhos usados no nosso dia a dia. Ferros elétricos, televisores, computadores, né? São aparelhos que funcionam mediante o uso da energia elétrica, recebida por eles através de fios ligados a uma tomada, né, produzida em grandes usinas, que em geral ficam longe das cidades. Essa energia é enviada às indústrias e às residências por meio de fios sustentados pelas chamadas torres de transmissão. E temos também alguns casos que os aparelhos, né, usam energia elétrica armazenada em pequenos dispositivos, que nós chamamos de pilhas ou baterias. Certo? As pilhas são as mais conhecidas, né? Aquelas usadas em lanterna, aparelhos de rádios portáteis, até mesmo em relógio de pulso. E a pequena bateria, né, que ele fornece a energia. Então aí é um pouco da eletricidade aí, mas vamos continuar aqui, certo? Não, continuando aqui, a história da energia, né, da eletricidade, na verdade o estudo da eletricidade ele se originou de duas observações que aparentemente foram feitas pela primeira vez pelos gregos, lá no século 6 a.C. Na realidade, é possível que outros povos tenham também observado esses fenômenos
mas os relatos mais antigos de que temos registro são os dos gregos, e assim atribui-se a eles a primazia desse feito. A primeira observação foi feita com o material denominado âmbar, certo? Vocês veem aqui na parte direita aqui do slide. Semelhante ao plástico, resulta-se do endurecimento da seiva de árvores de uma espécie extinta há milhões de anos. Portanto, trata-se de um material fóssil que às vezes contém insetos aprisionados pela seiva pegajosa. Esse material, cuja cor varia do amarelo ao castanho, era usado na fabricação de vários objetos. Tales de Mileto, lá por volta de 620 a 580 antes da contagem, o primeiro filósofo de que temos conhecimento parece ter sido também o primeiro a chamar a atenção para o fato de que o âmbar, certo? Após ser atritado com uma lã ou pele de animal, adquire a propriedade de atrair objetos leves, como por exemplo fios de algodão, fio de cabelo e pedaços de palha, certo? Para verificar essa propriedade, né, você também pode fazer um experimento aí, simples, muito simples, usando por exemplo um pente de plástico, material similar ao âmbar. Só esfregar o pente em um pedaço de lã, certo? Ou mesmo no seu cabelo, e você vai verificar que o pente poderá atrair pequenos pedacinhos de papel, se você fizer isso. Então, essa foi a primeira observação, certo? Lá dos gregos, feita com o âmbar. A segunda, né, observação diz respeito ao comportamento de pedras encontradas na região grega, denominada Magnésia, que hoje pertence à Turquia. Essas pedras, cujo espectro se pode observar aqui ao lado, certo? Elas são feitas de uma substância que hoje conhecemos por magnetita, certo? Elas tinham, na época, a propriedade de atrair objetos de ferro, certo? Chamados na época de seu descobrimento de magnetos. Algum tempo mais tarde, elas receberam o nome que até hoje acho que vocês conhecem, que é o ímã, conhecido hoje por ímã. Inicialmente, a propriedade da magnetita despertou interesse maior do que a do âmbar, por dois motivos, né? Em primeiro lugar, a propriedade do âmbar era temporária, enquanto a da magnetita parecia ser permanente, certo? O âmbar ele só tinha a propriedade de atrair os objetos quando ele era atritado, né? Quando ele era passado numa lã, que ele tinha essa propriedade de atrair pequenos objetos e não era permanente, certo? E outra coisa, já na magnetita, né? Aparentemente eles tinham um efeito eterno, né? E em segundo lugar, né, foi constatado que os ímãs em forma de barra, quando suspensos de modo que possam girar livremente, tendem a se orientar aproximadamente na direção norte-sul. Essa propriedade possibilitou a construção das bússolas, que tanto ajudaram as grandes navegações lá no século XV e XVI. Segundo alguns estudiosos da época, o âmbar e a magnetita emitiam fluidos invisíveis que penetravam nos poros dos objetos, atraindo-os. Outros adotaram um tipo de explicação comum na antiguidade, que consistia em atribuir uma espécie de alma aos corpos, capazes de fazer com que eles conseguissem atuar em outros corpos. Esse último tipo de interpretação deu origem à palavra imã, a partir do vocabulário francês aimante, que significa amando. Quanto ao fato de os ímãs em forma de barra se orientarem na direção norte-sul, alguns afirmavam que esse efeito era provocado pela atração da estrela polar.
Porém, na época, foram poucos os filósofos que se interessaram por esse fenômeno. Nem o próprio Aristóteles, né? Lá por volta de 384 a 322 antes da contagem, o grande sistematizador do conhecimento antigo, apresentou uma teoria para explicar as ações do Ambar e da magnetita. Então, desde que foram descobertos, os ímãs exerceram um grande fascínio sobre as pessoas. Na falta de explicações convincentes, proliferavam as histórias fantásticas. Alguns afirmavam que os magnetos provocavam melancolia, enquanto outros garantiam que eles podiam curar doenças e testar, inclusive, a virgindade das moças. Havia também quem afirmasse que para destruir o poder de um magneto, bastaria esfregá-lo em um alho. Do século VI, né, antes da contagem, até o fim do século XVI, não houve progresso no campo das explicações a esse respeito. O único sucesso foi técnico, a construção da bússola, né, instrumento que foi usado aí pelos chineses desde o século I, antes da contagem, certo? Então nós continuando aqui, né? Depois, né, ficou aí só lá no século I, ficou parado por muito tempo o estudo sobre a eletricidade. Os estudiosos, né, os estudos sobre as propriedades do âmbar e da magnetita só começaram a progredir com o trabalho do inglês William Gilbert, médico da rainha Elizabeth. Esse William Gilbert, que tá aí, viveu de 1544 a 1603. Ele era médico da rainha Elizabeth I. Em 1600, ele publicou o livro De Magnete, do qual relata o resultado de suas pesquisas, como indica o título. O assunto principal da obra é o estudo dos magnetos, embora o autor também relate pesquisas sobre o âmbar. Mas o Gilbert, ele estudou principalmente o magneto. Então, Gilbert elaborou um estudo detalhado dos ímãs e explicou o funcionamento da bússola, tendo como base a ideia de que a Terra se comportava como um grande e gigantesco ímã. Assim, para comprovar sua interpretação, ele construiu um ímã semelhante ao nosso planeta, ou seja, em forma de esfera, e mostrou que, perto desse ímã, a bússola se orientava da mesma forma que ela fazia em relação à Terra. Então, o Gilbert constatou que o âmbar não era o único material que se comportava daquela forma, ao ser atritado, como outros corpos. Como a palavra grega âmbar, né? Como a palavra grega para o âmbar é elétron, ele chamou esses materiais de elétricos. De acordo com sua interpretação, quando esses corpos eram atritados, ocorria a passagem de um fluido elétrico de um corpo para o outro. Assim, o corpo que ganha fluido elétrico pode ser chamado de eletrizado. Então, Gilbert, esse médico da rainha, ele já deu um pequeno avanço sobre o estudo da eletricidade, né? E depois dele, né, o próximo passo foi, ainda na Inglaterra, né? O próximo passo foi o inglês, o próximo passo dado foi o inglês Step Gray. Ele mostrou que um corpo podia ficar eletrizado de outros modos, não só pelo atrito, certo? Craig constatou que, conforme o material de que era feito, né, um fio, o corpo que ficava eletrizado e atraía pedaço de papel, tá aqui esse exemplo aqui, porque não tá bem feito, né? E ele seguiu, só que do Gilbert, ele ainda, o Gray ainda usou, né? Usou, nos casos, havia passagem do fluido elétrico pelo fio. Ele ainda usou a ideia lá do outro. Quando o fio permite a passagem do fluido
dizemos que o fio era condutor, e quando o fio não permitia a passagem do fluido, ele chamou, né, que o material era isolante, que o fio era isolante. Então Gray constatou dessa forma que os metais são bons condutores, enquanto o vidro, o âmbar, a seda, o papel e a lã são isolantes. E depois também o Gilbert fez também experimentos, né, para mostrar que o corpo humano é bem condutor é um bom condutor de eletricidade, certo? Tá aí o experimento que você vê aqui, ó. Ele tá o menino está suspenso por fios isolantes. Tem um bastão eletrizado que ele é encostado no garoto. Esse slide está bem no meio aí, ó. Assim, o garoto também fica eletrizado, atraindo também pequenos pedaços de papel. Esse exemplo abaixo dessa bússola aqui, ó, no slide, porque a imagem não ficou boa. Certo? Depois, né, ainda na Inglaterra, né, o inglês Joseph Priestley, é o que eu acho que seja a pronúncia, não sei se é correto, introduziu expressões nessa área, né, que são usadas até hoje. Por exemplo, quando um corpo se apresentava eletrizado, ele dizia que esse corpo estava carregado de eletricidade, ou então que possuía carga elétrica. Depois veio, né, terminando lá na Inglaterra, né, já indo aqui para a França, né, o Charles Dufay, né, ele mostrou que deveria haver dois tipos de carga elétrica. Quando ele atritava duas barras de vidro em seda, elas se repeliam. Ao atritar duas barras de âmbar em pele de animal, elas também se repeliam, mas entre a barra de vidro e a de âmbar havia uma atração. São esses três slides aí, ó. O vidro atraía o âmbar. Essa segunda imagem, o vidro repelia outro vidro eletrizado. E nesse último aí, ó, o âmbar também repelia outro âmbar eletrizado. Mas o vidro atraía o âmbar. Então, o Dufay, ele chamou a carga elétrica adquirida pelo vidro de eletricidade vítrea e a carga adquirida pelo âmbar de eletricidade resinosa. As cargas elétricas de mesmo tipo se repeliam, enquanto as cargas de tipo diferente se atraíam. Certo? Depois, Benjamin Franklin, né, além de um grande estadista, foi um dos mais importantes cientistas. Em vez de usar as expressões eletricidade vítrea e eletricidade resinosa, Franklin introduziu os termos eletricidade positiva e eletricidade negativa, né, que são usados até hoje. Até hoje ainda são usados. Então, essa foi uma breve história da eletricidade. E na próxima aula a gente continua com o estudo ainda da eletricidade.